deputado afastado Eduardo Cunha renuncia à presidência da Câmara e começam as articulações para eleger o novo presidente da Casa, o que pode acontecer já na próxima terça-feira. E esta edição destaca também: a Petrobras pode deixar de ser a única a explorar o pré-sal. É o que prevê proposta aprovada em comissão especial da Câmara. Comissão de Turismo debate os entraves na legislação que atrapalham o crescimento do turismo rural. Boa noite, em Brasília, 8h02. O Jornal da Câmara começa agora. O deputado afastado Eduardo Cunha renunciou à presidência da Câmara no início da tarde de hoje. No anúncio, o agora ex-presidente se emocionou e disse que sofreu perseguições. Era pouco mais de 1h da tarde quando o deputado Eduardo Cunha chegou ao Salão Negro da Câmara. Uma multidão de repórteres já o esperava. O microfone ainda falhou antes que o então presidente afastado começasse a ler a carta de renúncia. Ao completar 17 dos 24 meses do meu mandato de presidente, 2 meses de afastamento do cargo e ainda estando num período de recesso forense do Supremo Tribunal Federal, onde não existe qualquer previsão de apreciação de recurso contra o meu afastamento, resolvi ceder aos apelos generalizados dos meus apoiadores. Somente a minha renúncia poderá pôr fim a essa instabilidade sem prazo. A Câmara não suportará esperar indefinidamente. O agora ex-presidente, que por enquanto manteve o mandato de deputado pelo PMDB do Rio de Janeiro, enumerou projetos provenientes do governo e dos deputados da Casa que ele levou a plenário e foram aprovados. E disse que sofreu perseguições por causa das pautas que adotou como presidente. Estou pagando um alto preço por ter dado início ao impeachment. Não tenho dúvidas, inclusive, que a principal causa do meu afastamento reside na condução desse processo de impeachment, da presidente afastada. Tanto é que meu pedido de afastamento foi protocolado pelo PGR em 16 de dezembro de 2015. Logo após a minha decisão de abertura do processo. A carta também tratou do processo contra Cunha no Conselho de Ética, onde o deputado disse também sofrer perseguição. E onde o processo que pode levar à perda do seu mandato de deputado está previsto para ser concluído na semana que vem. Continuarei a defender a minha inocência de que falei a verdade. Eduardo Cunha se emocionou por 2 vezes durante a leitura da carta. Quero agradecer ao meu partido e a todos os deputados que elegeram no primeiro turno em fevereiro de 2015. Quero agradecer a todos que me apoiaram e me apoiam no meio dessa perseguição e vingança de que sou vítima. Quero agradecer especialmente a minha família, de que os meus algozes não tiveram o mínimo respeito, atacando de forma covarde, especialmente a minha mulher e a minha filha mais velha. Usam a minha família de forma cruel e desumana, visando me atingir. Tenho a consciência tranquila, não só da minha inocência, bem como de ter contribuído para que o meu país se tornasse melhor e se livrasse do criminoso governo do PT. Acima de tudo, espero que esse meu ato ajude a restaurar o nosso país após o processo de impeachment. Desejo sucesso ao presidente Michel Temer e ao futuro presidente da Câmara dos Deputados. A carta de renúncia foi lida pelo primeiro secretário, Beto Mansur, logo após Cunha deixar a Câmara. A partir de agora, a Câmara tem 5 sessões para eleger o novo presidente. E a quinta-feira, que começou tranquila, terminou dando lugar a várias negociações para se chegar a nomes viáveis para substituir Eduardo Cunha naquela cadeira. E em razão da renúncia de Eduardo Cunha, a Comissão de Constituição e Justiça cancelou a reunião convocada para segunda-feira e agendou uma nova reunião para terça, às 2h30 da tarde, quando será apreciado o recurso do ex-presidente. Cunha tenta reverter na CCJ a decisão do Conselho de Ética que recomendou a sua cassação.
E a renúncia de Eduardo Cunha rapidamente repercutiu entre os deputados. Aliados do ex-presidente elogiaram o trabalho dele à frente da mesa diretora. Já os adversários classificaram o pedido de renúncia como mais uma manobra de Cunha para salvar o mandato e influenciar na escolha do novo presidente da casa. A renúncia foi uma decisão pessoal e um gesto de grandeza do presidente. Ele mantém o mandato e vai agora se dedicar exclusivamente à sua defesa. Ele renuncia na data de hoje, acordado para ter o seu mandato preservado e para fazer uma eleição rapidamente que possa levar à presidência da Câmara, mais uma vez, um aliado de Eduardo Cunha. A Câmara, perdeu um grande presidente de pauta, um grande presidente regimentalista, que as coisas estavam andando com o presidente Eduardo Cunha estava andando. Ele está preocupado em tentar influenciar na eleição do novo presidente da casa, de forma a eleger alguém simpático a ele que possa, de alguma forma, beneficiá-lo quando o seu processo chegar ao plenário da Câmara. E a votação que vai eleger o novo presidente da Câmara já tem data marcada, 12 de julho, terça-feira da semana que vem. A decisão foi fruto de acordo entre os líderes partidários. O presidente interino da Câmara, deputado Valdir Maranhão, havia marcado a eleição para o dia 14 de julho. O ato, inclusive, foi lido em plenário, mas os líderes dos partidos se reuniram e decidiram antecipar a data. A eleição vai ocorrer na terça-feira à tarde. Terça-feira, meio-dia, será feito as inscrições de quem quer concorrer. Meio-dia encerra, imediatamente discute-se o rito interno, quem vai falar e a ordem de fala, com sorteios atribuídos a cada um deles, com os seus partidos defendendo a sua candidatura. Às 13h59, começa imediatamente o processo de votação para que a gente possa ter rumo nessa nau que está à deriva. Essa nau está à deriva. Para a eleição acontecer, é necessário que a maioria dos 513 deputados estejam presentes em plenário para efeito de quórum. A eleição será secreta, com voto eletrônico e conduzida pelo presidente interino da Câmara, deputado Valdir Maranhão. Caso um candidato obtenha metade mais um dos votos dos deputados presentes, o novo presidente será eleito em primeiro turno. Se não, haverá um segundo turno entre os dois mais votados. Neste caso, bastará a maioria simples dos votos para eleger o novo presidente da Câmara. Quem for eleito vai exercer um mandato de pouco mais de 6 meses, já que no ano que vem, em fevereiro, novas eleições estão previstas. O deputado Beto Mansur, atual primeiro secretário, disse que está à disposição dos parlamentares para ser candidato. Nós precisamos de voto para poder recuperar a credibilidade da casa, para poder fazer com que a casa seja independente, para que a gente possa recuperar as questões que envolvem o dia a dia do brasileiro, mas não necessariamente tudo aquilo que o executivo possa vir a mandar. Deputados do PSOL já adiantaram que o partido terá um representante na disputa pela presidência da Câmara. O PSOL deve lançar o candidato próprio à presidência da Casa, defendendo um programa de mudanças do que acontece aqui e com ética na política. Aliás, já tem nome esse candidato: austeridade, transparência e fiscalização popular sobre a Câmara dos Deputados. E o deputado Fausto Pinato, do Partido Progressista de São Paulo, foi o primeiro a registrar candidatura à presidência da Câmara no início da noite. Pinato foi o primeiro relator do processo contra Eduardo Cunha no Conselho de Ética, tendo sido afastado por pertencer a um partido que integrava o mesmo bloco do ex-presidente. Pinato é advogado e trabalhou como secretário parlamentar na Câmara e como assessor técnico na Assembleia Legislativa de São Paulo. Quem também registrou candidatura foi o deputado Carlos Henrique Gaguin, do PTN do Tocantins. Ele já foi governador do Tocantins, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual e vereador em Palmas. A Petrobras pode deixar de ser a única operadora dos campos de petróleo do pré-sal. Por 22 votos a 5, o projeto de lei que retira essa obrigação da empresa foi aprovado hoje na Comissão Especial da Câmara que analisa o tema.
Atualmente, a lei determina que a Petrobras participe como operadora de todos os campos do pré-sal, com no mínimo 30% dos investimentos dos consórcios de exploração. O projeto de lei aprovado na comissão especial altera essas regras e desobriga a empresa de participar da totalidade de projetos na área. De acordo com o texto, a Petrobras poderá escolher em quais empreendimentos vai participar. Ela pode abrir mão, se tem um campo que a Petrobras possa fazê-lo, se ela desejar fazê-lo, ela o fará. Se ela entender que não cabe para ela, não tem condições de fazê-lo, ela coloca à disposição para então a área privada poder assumir. Então, nesse sentido, não é um projeto que coloque a Petrobras sob condições ruins ou coloque o interesse nacional subalternizado ao interesse privado multinacional. Não é isso. A Petrobras vai ser consultada, ela pode dizer, olha, eu quero explorar, mas depois quem decide é o CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética. Esse CNPE tem maioria determinada por um decreto do presidente da República. Então, o presidente interino e golpista Michel Temer pode nomear um novo CNPE com maioria privatista e esse novo CNPE diz que a Petrobras não vai mais poder entrar no pré-sal. A oposição também afirma que o projeto vai retirar parte dos recursos do pré-sal que devem ser destinados à saúde e à educação. Além disso, vai enfraquecer ainda mais a Petrobras. Você tirar a Petrobras de operadora é você ampliar o interesse privado em detrimento do interesse público, porque você diminui a capacidade de fiscalização do poder público em relação àquilo que é produzido como petróleo. E mais do que isso, você enfraquece ainda mais a Petrobras num período de crise, num período de baixa do preço do barril de petróleo. Vai permitir mais investimento, mais emprego, mais recurso para a educação e facilita a vida da Petrobras. Melhora as condições de recuperação da Petrobras. Não é por outro motivo que durante a votação nesta manhã, as ações da Petrobras subiram na Bolsa de Valores de São Paulo 6%. Agora, o projeto deve ser votado no plenário da Câmara. E você vai ver depois do intervalo, deputados da Comissão do Esporte viajam para o Rio de Janeiro para acompanhar o andamento das obras para as Olimpíadas. E você vai ver também. Comissão de Turismo debate os entraves da legislação que atrapalham o crescimento do turismo rural. A gente volta já. No último dia do Seminário Internacional sobre a Primeira Infância realizado na Câmara, especialistas do Brasil e do exterior trocaram experiências sobre como acompanhar cada vez mais de perto o desenvolvimento da criança na fase inicial da vida. Uma das estratégias mencionadas já é bem conhecida dos brasileiros, a caderneta de vacinação da criança. É preciso muito carinho, além de atenção e cuidados permanentes. E até a criança completar 6 anos, especialistas defendem também que se faça cada vez mais o monitoramento do desenvolvimento dos pequenos, tanto por parte dos pais como dos governos. Na Câmara, os participantes do seminário sobre a primeira infância mostraram alguns resultados desse acompanhamento. A gente também sabe, cientificamente já foi tudo comprovado, mas economicamente também está comprovado. Cada dólar que você investe na primeira infância são 7 dólares que revertem em outras áreas. Você melhora a saúde pública de um país e transforma esse pequeno cidadão num cidadão desenvolvido na sua plenitude, que vai gerar riqueza para o país, que vai trazer muitos benefícios para a sociedade. A caderneta de vacinação é um desses importantes instrumentos para acompanhar o desenvolvimento na primeira infância e um pouquinho além. Até os 9 anos de idade, ela reúne as informações sobre o crescimento, o peso, as vacinas, mas também traz informações sobre os cuidados com as crianças. É um documento tão importante que o Ministério da Saúde vai ampliar essas informações da caderneta. A última caderneta que a gente está trabalhando, a gente está trazendo um texto sobre consumo
e também sobre a exposição da criança à tecnologia de forma precoce e com muito tempo de exposição à televisão, a jogos, né, na internet. E a gente está trazendo também um componente para trabalhar sobre essas questões. Este pediatra e professor da Universidade de Nova York colabora com programas para a primeira infância no Brasil. Uma estratégia que ele desenvolveu nos Estados Unidos também foi aplicada na cidade de Boa Vista, capital de Roraima. Ajuda os pais a serem mais participativos e confiantes nos cuidados com os filhos pequenos. O professor explicou que as crianças que recebem estímulos associados ao carinho desenvolvem melhor a linguagem e as habilidades. E que os resultados obtidos no Brasil são muito semelhantes ao que se tem nos Estados Unidos com a mesma estratégia. Com tanto potencial, ele disse que é preciso agora ampliar esses programas. A Fundação Oswaldo Cruz, do Rio, acompanha políticas públicas de atenção da saúde das crianças e apresentou os resultados de pesquisas feitas em diferentes regiões do país sobre essas políticas. Tem a questão da criança indígena, temos a questão da criança quilombola, existem infâncias diferentes, em contextos diferentes que têm que ser valorizados, que devem ser cuidados e, ao mesmo tempo, que serem dados oportunidades de desenvolvimento. Deputados da Comissão do Esporte estiveram no Rio de Janeiro acompanhando o andamento das obras para as Olimpíadas. Uma das principais preocupações é a segurança durante a realização dos Jogos. Faltam poucos dias para as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Ao todo, são 39 modalidades que serão disputadas em 4 regiões diferentes da cidade. Segundo a Secretaria de Aviação Civil, são esperadas cerca de 1,5 milhão de pessoas para os Jogos. Mas será que está tudo pronto para a chegada delas? A Comissão do Esporte busca esta resposta e tem acompanhado o andamento das obras. Os integrantes viajaram até o Rio de Janeiro para avaliar o resultado da construção do Parque Olímpico localizado na Barra da Tijuca. O local vai sediar 16 modalidades, entre elas a natação e o handebol. Os deputados visitaram também o Complexo de Deodoro, onde vão acontecer as disputas de canoagem, hóquei e hipismo. O deputado Marcelo Matos, que esteve no Rio, elogiou as estruturas, mas demonstrou preocupação. A estrutura, pelo menos, ela está uma estrutura lindíssima, com as acomodações muito boas, mas o que nos preocupa é a questão da segurança no estado do Rio de Janeiro. Vocês viram recentemente, a Força Nacional foi recebida no Rio de Janeiro com balas. Os bandidos deram tiros em cima das viaturas da Força Nacional. Então isso preocupa a parte da segurança nas Olimpíadas no estado do Rio de Janeiro. Por isso, o presidente da comissão afirmou que os parlamentares vão continuar acompanhando o andamento dos Jogos durante toda a competição. O importante é que o povo brasileiro tem que saber todos os detalhes desses Jogos Olímpicos, do comprometimento de recursos públicos dentro daquelas obras e qual é o legado que trará ao esporte brasileiro. E os deputados também estão preocupados com a acessibilidade de pessoas com deficiência nas edificações públicas que estão sendo construídas no Brasil. O tema foi debatido aqui na Câmara. Praticamente 1/4 da população brasileira é formada por pessoas portadoras de alguma deficiência física. A maioria dos espaços públicos não atende às condições necessárias para garantir que estas pessoas possam exercer seu direito de ir e vir com tranquilidade e sem constrangimentos. Na audiência, estiveram presentes representantes de deficientes e de entidades públicas e privadas ligadas ao planejamento, construção e fiscalização dos espaços públicos. A coordenadora da Comissão de Acessibilidade do Tribunal de Contas da União destacou a importância de uma mudança de cultura. A questão da educação e da mudança de cultura e quase o treinamento do gestor para que ele pense acessibilidade de forma natural, assim como ele pensa economicidade, é fundamental. Para mim, é o grande passo evolutivo. Para o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil,
os arquitetos devem se esforçar para buscar as melhores soluções possíveis. Procurar usar o melhor do que o conhecimento da nossa profissão já produziu. Eu estou projetando para que qualquer cidadão ou cidadã, qualquer pessoa, independente da idade, do peso, da dificuldade visual, auditiva, física ou intelectual, né, seja o que for, que ela possa transitar por aquele espaço. Temos que evitar qualquer bloqueio que impeça que qualquer pessoa passe por ali. Esse é o sentido do desenho universal. O deputado Valadares Filho reforçou a importância de se buscar a acessibilidade universal. O importante é você ter um trabalho universal, não um trabalho específico para a pessoa com deficiência, mas um trabalho universal que essa pessoa com deficiência tenha a mesma capacidade de andar nas obras, na cidade, nas praças, nas quadras de esporte, nos prédios públicos, enfim, com a mesma dignidade que todos entram. A Comissão de Turismo promoveu audiência pública para debater as dificuldades legais que ainda impedem o crescimento do turismo rural. A discussão acontece 6 meses depois de sancionada uma lei que pretendia tornar mais fácil a exploração dessa atividade. O turismo rural, nas suas diversas formas, é uma alternativa de lazer muito apreciada pela população e também uma fonte de renda e de empregos, além de incentivar o desenvolvimento dos municípios e preservar as tradições culturais. Em audiência da Comissão de Turismo, representantes do governo e de várias entidades debateram com os deputados a situação do setor. O consenso foi de que 6 meses depois de entrar em vigor a lei que simplificou a tributação do turismo rural, ainda há muitos obstáculos para os diversos tipos de investidores. Nós temos o empresário do turismo rural, temos também aquele empresário do turismo rural que é agricultor familiar, que tem causas previdenciárias que tem que ser seguidas para que eles não percam as questões previdenciárias já construídas pela agricultura familiar. O empresário em si, ele para que possa atuar no turismo rural, ele tem que ter uma outra empresa, ele é produtor rural, atende como nota fiscal de produtor rural, mas ele para atuar no turismo rural legalmente, ele tem que ter uma outra empresa. Essa outra empresa, nós estamos falando de bitributação. O presidente da Comissão de Turismo prometeu colocar as propostas apresentadas na pauta de discussões do parlamento. Eles têm que ter a segurança jurídica, a legislação pertinente e as propostas que foram colocadas para que a gente possa avançar estão aqui em todas as áreas, na área trabalhista, jurídica, na questão previdenciária, na questão também da normatização de toda a atividade rural, pecuária e turística consorciada. O Jornal da Câmara termina agora. Para outras informações é só acessar o nosso portal na internet. Sexta-feira é dia da Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque por aqui durante a semana. É às 8 da noite, não perca. Encerramos esta edição com as imagens dos fotógrafos da casa. A gente volta na segunda-feira. Até lá. Tchau.